Para você que chegou agora e não viu, acabamos de ver o set do DJ Pitoresco e uma das intervenções da Galeria Gema. Agora, nessa hora do festival, nós vamos dar início ao workshop O Universo Microverde, ministrado pelo professor Marcelo Cunha. Para você que tem interesse em pegar o certificado desse workshop, aqui na descrição você encontra um formulário. Esse formulário é uma provinha. Você precisa assistir o workshop do Marcelo, fazer essa provinha, e aí sim, se você acertar 80% provando que você assistiu realmente ao workshop, a gente manda o certificado para o seu e-mail. Então, preencha com o e-mail correto, certifique-se de que todas as informações estão certas, veja bem as respostas e boa sorte! Olá, tudo bem? Prazer, eu sou o Marcelo Cunha e estou aqui para falar para vocês sobre esse universo fantástico que são os microverdes. Mas antes de começar a falar sobre o assunto dos microverdes, eu queria agradecer a Bel Gomes, a organizadora desse festival bonito e lindo que está para acontecer e que está acontecendo, aliás. E eu queria agradecer ela pelo convite e também por compartilhar, né, esse assunto que é tão importante. E antes da gente falar sobre as técnicas e o que é o microverde, eu queria trazer a gente para uma realidade, né? Qual é a realidade nossa com relação à alimentação hoje no Brasil? Então a gente tem aí uma alimentação muito complicada dentro da nossa realidade. Então, depois que a pandemia veio e ficou muito mais evidente essa discrepância com relação aos dados que a gente tem com relação às pessoas que estão se alimentando de forma adequada. Então eu tenho alguns números para trazer para vocês entenderem como que está o nosso panorama. Então a gente sabe hoje que 38% da população mundial não tem uma dieta saudável. E quando a gente fala de dieta saudável, a gente está falando da quantidade de nutrientes que a gente ingere na nossa alimentação, né? Durante a nossa alimentação, com as escolhas, né, das verduras, dos legumes, do que a gente está comendo, das frutas, da quantidade de cereais. Então a gente tem aí um grande problema, né, com relação a essa alimentação que hoje ela está aí muito conturbada. Então 38% da população mundial não tem uma alimentação saudável. E o que seria saudável, né? Então a OMS e a FAO fala sobre as questões de quantidade de frutas, legumes e verduras que a gente precisa consumir por dia. Então a gente precisa por dia 400 gramas de frutas e hortaliças, né, para a gente poder prevenir o nosso corpo de doenças crônicas. Então o mínimo seria 400 gramas de frutas e hortaliças. Hoje, a nossa realidade no Brasil, uma média, claro, né? 73 gramas, 74 gramas, vamos arredondar, porque é 73,9 gramas de frutas e hortaliças que nós brasileiros consumimos. Isso é uma média, claro, né? Pegou uma quantidade de pessoas e fez essa pesquisa e tirou essa média. Então, de 400 gramas, que seria o mínimo para a gente poder prevenir doenças crônicas, nós, como média brasileira, consumimos 74 gramas por dia de frutas e hortaliças. E isso agrava muito, né, a situação da saúde da população. Então a gente tem aí várias doenças crônicas, né, que são causadas por essa má alimentação. E no panorama que a gente vive hoje, né, essas doenças elas vão se agravar cada vez mais, porque o acesso a alimentos saudáveis ele é muito restrito, né, para grande parte da população. E ele não que ele seja difícil de produção, ele é fácil, ele é até teoricamente fácil de produção. Só que hoje ele tem um preço muito elevado, né, e a grande maioria das pessoas tem uma renda que não consegue ter acesso a esse tipo de alimentação. E isso é bem grave, né? Então a gente está aí com uma fissura muito grande
dentro da nossa realidade de qualidade de vida voltada para a alimentação. Então, isso é muito importante e a gente precisa se atentar. A população pobre, né, como eu disse, não tem acesso a essa alimentação saudável por questões de preço, N questões, né? Mas é mais pela questão comercial, né? Tá muito caro, as pessoas não estão trabalhando, não tem uma renda. A renda que eles têm serve para sobreviver, né? Nesse meio de vida que eles estão hoje. Então tá complicado, né? Essa questão da alimentação. E para a gente ter um negócio chamado segurança alimentar, e aí o que significa segurança alimentar? Significa que as pessoas elas têm condições e acesso, tanto físico quanto social e financeiro, né? Esses alimentos saudáveis por um longo período. Então não todas as pessoas. Então a população de São José dos Campos tem segurança alimentar, ou o bairro X tem segurança alimentar. Isso significa que aquelas pessoas que ali moram, elas têm o acesso fácil, tanto na questão física, então ela consegue comprar com uma grande facilidade. Ela tem uma facilidade social, então isso não cria degraus dentro das classes para ela poder acessar esse tipo de alimento. E também financeiramente é acessível, então ela consegue comprar. Isso por um longo período, não é curto período, né? Um curto período que ela vai conseguir acessar esse alimento. Então, para esse tipo de acesso, né, à alimentação saudável, esse termo chamado segurança alimentar, é um caminho que a gente precisa percorrer. E aí, dentro desse caminho, a gente vê muito com bons, grandes olhos, né? Com essa questão de entusiasmo, as hortas comunitárias. Eu acho que elas têm aí uma função importantíssima dentro desse panorama. E também essa questão da agricultura urbana. E aí é onde eu quero já linkar com o nosso assunto de hoje, né, para vocês descobrirem os microverdes. Não sei se todo mundo conhece, pouca gente conhece, né? Em inglês é microgreen. Os microgreens eles estão bem famosos lá para fora do Brasil, né, principalmente Europa. E aqui no Brasil vem chegando ainda com passos lentos, mas já está introduzido. A gente tem bastante informação, bastante gente pesquisando. Então é interessante a gente poder conhecer uma nova técnica que pode revolucionar a nossa alimentação, dar mais acessibilidade a essa alimentação dentro das nossas casas, né? Então é de fácil acesso. Dentro de casa a gente consegue acessar os microverdes com uma alta produção de nutriente, pequenos espaços, porque hoje a agricultura urbana ela vem com essa linha, a linha de produzir alimento com alto valor nutricional, só que em pequenos espaços. Hoje a realidade das nossas cidades é como? Hoje a gente tem as cidades muito bem populacionadas, né? Apertadas, verticalizando bastante, então está levantando muito prédio e impermeabilizando quase que a cidade inteira. Então a gente tem os calçamentos, as vias, as rodovias. Então muita impermeabilização e pouca área cultivável. Dentro da cidade é difícil mesmo a gente observar, né, áreas que têm essa aptidão para a gente poder cultivar. Dentro de casa a gente tem um pouco mais de facilidade porque a gente controla mais os ambientes. Então dentro da minha casa eu consigo controlar a quantidade de água que eu coloco, se a quantidade de produtos químicos, né, que eu posso usar. Eu não gosto de usar nada químico dentro do meu processo produtivo. Então é mais uma questão da gente poder controlar melhor, né? Dentro da cidade a gente tem algumas questões, né, com relação à qualidade da água. A gente tem algumas questões com qualidade da atmosférica, né? A quantidade de poluição que existe aí em suspensão na atmosfera. Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar e ela é latente. Então isso precisa ser muito bem
fundamentado e pensado, porque isso é uma realidade. E dentro das áreas urbanas a gente consegue produzir sim, em pequenos espaços. Existem fazendas gigantes aí em formato urbano, e os microverdes eles vieram com essa nova tendência, né? Da gente conseguir produzir uma grande quantidade de alimento com alto valor nutricional em pequeníssimos espaços. Então, para a pessoa que mora dentro de um apartamento de 40 metros quadrados, de casas muito grandes, mas que é totalmente impermeabilizado, né? São pisos, cimento. Para as pessoas que moram em casas, mas não são muito grandes, né? E tem uma quantidade mínima de luz solar, isso é uma realidade. Então, saber dessas realidades e poder adaptar a elas é o que faz que esses microverdes eles sejam revolucionários, né? Que sejam um mundo mesmo muito doido, e diferente daquilo que a gente conhece. Na verdade, a gente conhece esse mundo, né? A gente já viu passar, já viu ele em alguma etapa da nossa vida, só que a gente não sabia como a gente conseguia identificá-lo. E hoje a gente sabe que a gente consegue identificá-lo, e também a gente consegue entender que ele tem um alto valor nutricional que consegue suprir aí as necessidades. E o melhor de tudo, ele é acessível na questão física, então a gente consegue produzir a partir de materiais muito simples. A gente consegue ser economicamente viável, porque a gente vai gastar muito pouquíssimo, talvez o máximo uma terra bem equilibrada, junto com uma semente e só. E fisicamente, né, ele se molda muito bem para dentro das casas, que não precisa de luz solar direto, a gente não precisa de sol batendo. Esse sol que está batendo na minha pele, para a produção de microverde, eu não preciso. Então é isso que dá aí essa magia dentro desse mundo. E aí vamos falar um pouco mais sobre os microverdes. Os microverdes eles têm uma rapidez com relação à sua produção. O microverde nada mais, nada menos é a produção, é o estágio da planta. Então a planta, imaginem que ela está semente. A gente coloca ela na terra, ela com água e escuro, ela germina. No processo de germinação, ela vai germinar e vai soltar um broto. Esse broto é uma fase. Então a gente tem a germinação e tem a fase de broto. A gente vê muito as colônias japonesas consumindo broto de feijão, broto de bambu. Isso também é um método de consumo. Dá para fazer com alguns tipos de grãos. Só que esses microverdes, eles são produzidos com diferentes tipos de hortaliças que a gente conhece. Então, não são apenas grãos, né, como gergelim, como chia, como aveia, como feijão, enfim. A gente pode ampliar um pouco mais esse leque e começar a consumir hortaliças que seriam em grandes quantidades, né, de espaço que a gente precisaria para poder implantá-las. E a gente consegue consumir elas pequenininhas. E isso significa que a gente tem aí, a gente está consumindo folhas muito jovens. Então o broto é uma fase, e logo depois do broto vem o microverde, que eu vou pegar um aqui para vocês verem como que é a fase. É essa fase aqui, ó. Olha que beleza. Essa é a fase de microverde. Então, quando a planta tá desse jeito, né, com as folhas em formato de coração, é o que dá para ser consumido. Então, são fases. E depois dessa fase, tem uma outra fase que a gente chama de baby leaf, folha bebê. A folha bebê é uma outra tendência, né? Mas isso é um assunto para uma próxima live, para uma próxima aula, um próximo workshop. A gente vai falar. Mas é o mesmo processo. O que a gente precisa esperar, o que a gente precisa fazer é esperar, né, um pouco mais de tempo e cuidar para que a planta consiga se desenvolver bem. Então o microverde ele tem essa agilidade, né, na sua produção. E isso é muito interessante. Então a fase da germinação, na hora que a semente se abre e o broto sai, depende da espécie, né, de 7 a 14 dias.
vamos colocar aí 14 dias o tempo de colheita. Então, do dia que eu semeei, eu preciso esperar 3 a 4 dias, né, que é o tempo de germinação. Germinou, fase de broto até a fase de colheita são 14 dias, 2 semanas, é muito rápido. Então, é um grande volume de hortaliças sendo produzido. Então, e aí a gente pode mesclar, né, a quantidade de hortaliças que a gente está produzindo. Essa aqui que eu mostrei para vocês é repolho roxo. Ó. Então, um repolho roxo sendo produzido num espaço bem pequeno. Eu vou mostrar depois como que tá essa bandeja que eu tenho aqui. E aí também a gente vai aprender, né, como que faz passo a passo para a gente poder iniciar o nosso cultivo aí de microgreen ou de microverdes. Então é um processo bem rápido de germinação e de colheita. Então o período que a gente esperaria de que nem um repolho, para a gente poder colher um repolho são 90 dias. São 3 meses. E nesse caso eu esperei apenas 14 dias para poder colher a planta, né, e consumir. Isso me rende rotatividade, né, então eu consigo consumir mais e melhor. E também me dá uma gama maior de nutrientes que eu consigo colocar numa mesma refeição. Imagine que eu posso colocar no meu prato, né, numa refeição, repolho roxo, rabanete, alface, brócolis, coentro, cenoura, beterraba, então girassol. Então a gente tem uma gama muito grande de variedade, diversidade para dentro dessa alimentação. Isso é o que dá brilho nos olhos aí com relação à produção dos microverdes. A gente consegue uma alta diversidade de alimentação. Alguns são mais difíceis de serem cultivados do que outros. Então eu falei aí de rabanete, de brócolis, de repolho. Esses são considerados os microverdes para os iniciantes. Então aqui, ó, a gente tem aí o microverde de rabanete. Esse é um rabanete melancia. Esse rabanete melancia é que a gente vai fazer hoje. Eu vou mostrar para vocês como que é feito, né, o processo. Eu vou utilizar o rabanete porque ele é dos microverdes, uma das espécies de hortaliças que a gente consegue ter maior sucesso, né, nessa nova empreitada. E aí tem outras que são um pouco mais complexas e mais complicadas na sua produção e germinação, que é o caso da beterraba. A beterraba ela tem um processo um pouco mais técnico para a gente poder desenvolvê-la como microverde. É possível? Mas a gente precisa ter aí um pouco mais de experiência dentro do assunto, do ramo, né, com algumas tentativas, alguns erros e outros acertos para a gente começar a desenvolver a beterraba. Se você quiser tentar, ok, eu acho ótimo, né? E para mim, dentro do cultivo de plantas, né, de hortaliças, as tentativas elas nunca são furadas. Eu acho que sempre que a gente tentar, a gente vai descobrir algo novo. E esse algo novo vai ser uma experiência que a gente precisa para criar uma biblioteca para a gente poder cultivar. Então tente, mas para você que é um pouco inseguro e ainda está querendo, mas mesmo assim querendo aprender, comece com rabanete, com repolho roxo. A gente tem essas hortaliças que são mais tranquilas e fáceis na hora de produção. E aí tem pessoas que criam muitas expectativas em cima disso, né? E acabam se frustrando por causa da morte, do erro. Mas assistindo esse workshop dentro desse festival lindo que tá no ar, a gente vai, vocês vão saber de todas as técnicas para que vocês consigam entender como que funciona. Bom, falando nisso, né, de espécies, algumas espécies são indicadas, outras não. Então, eu vou falar algumas que não são indicadas, que é o caso do pepino, que é o caso do tomate, que é o caso dos pimentões, das pimentas, da berinjela. Essas hortaliças a gente não pode comer as suas folhas. A gente come os seus frutos, mas as suas folhas não, porque ela tem um alto grau de toxicidade. E isso pode trazer aí malefícios para o nosso corpo. Então a gente pode se contaminar, se intoxicar com a ingestão das folhas dessas hortaliças. As outras hortaliças
que é o caso do alface, que é a maioria das folhosas que a gente consome, e alguns tubérculos, né? E na verdade hortaliças de raízes, né? Tá falando do rabanete, a gente tá falando da cenoura, da beterraba, eles são consumíveis, a gente consegue consumir. E isso, as suas folhas, e isso dá essa liberdade para a gente poder cultivar esses microverdes também. Mas a grande maioria das folhas, então alface, rúcula, agrião, repolho, couve, brócolis, chicória, algumas de tempero, né, que é o caso da salsinha, do coentro, do manjericão, eles são muito consumíveis dentro do mundo dos microverdes. E são até que de forma até tranquila da gente começar a produção deles. Então, é mais a gente se atentar a essas questões, né, de o que a gente pode e o que a gente pode consumir. Então, não pode tomate, berinjela, pimentão, pimenta, jiló. Esses não podem porque pepino, eles têm um certo grau de toxicidade dentro das suas folhas que a ingestão vai fazer a gente passar mal. Então isso é legal da gente se atentar. A segunda questão é, algumas hortaliças em formato de microverde são 40 vezes mais nutritivas do que uma planta adulta. Um exemplo, o rabanete que eu vou mostrar para vocês hoje, quando a gente vai consumir ele adulto, maduro, pronto para ser colhido, ele tem uma quantidade de nutriente. Quando a gente consome o microverde desse rabanete, é 40 vezes maior, né, a questão nutricional do que aquilo que estava sendo ofertado numa planta adulta. Então isso é legal da gente saber também. Não são todas que são 40 vezes mais nutritivas, mas elas são mais nutritivas. Algumas são 5, outras são 2, às vezes uma vez mais nutritivo. Então ela consegue só um pouco maior, né, do que a hortaliça adulta. Mas algumas são muito, né, que é o caso do rabanete, é 40 vezes mais nutritivo. Repolho roxo é 5 vezes mais nutritivo que o repolho roxo convencional. Convencional não, desculpa. O repolho adulto. Então é viável, né, para o nosso corpo também. Isso vale a pena. E por que tão nutritivo? Porque é uma planta jovem, né? Dentro da composição da semente, quando ela eclode, ela tá cheia de nutriente. E essa bomba de nutriente é o que dá a condição desses nutrientes estarem disponíveis. Então, quando a gente consome esses microverdes, que são bem jovens, eles são muito nutritivos por essa questão, porque precisa desse nutriente em excesso para que a planta consiga se estruturar e crescer. Então, é por isso que ele é tão nutritivo. Isso é muito legal, né? Porque a gente está pensando numa alimentação que é física, mas também mental e espiritual. Por que espiritual, mental e física? Porque o cultivo do microverde, ele pode ser 100% orgânico. Então a gente consegue consumir alimentos extremamente nutritivos e orgânicos, né? Não tem a química gerada num processo de agricultura convencional ou de hidroponia. Então a gente consegue ter aí mais um benefício, né, dentro dos microverdes. Então vou mostrar para vocês agora como que a gente faz, né, o processo, que é bem simples, não tem nenhum segredo. E eu espero aí que vocês tenham essa vontade de poder experimentar, né, criar esse novo hábito alimentar e da gente começar a ter mais acesso, né? Essa informação que eu estou passando para vocês é uma informação que a gente precisa espalhar pelo mundo inteiro, né? Porque tem muita gente aí que tem todas as condições de poder produzir e não produz porque não tem acesso ao conhecimento. Isso precisa ser dito, isso precisa ser falado e disseminado. Então isso eu quero que eu sou um semeador, estou semeando vocês aí na casa de vocês. E espero que vocês, com esse conhecimento, consigam ajudar vizinhos, parentes, pessoas próximas que dá e é possível acessar alimento de qualidade. Então, como que a gente começa? Sabe aquelas embalagens de bolo que a gente compra aí no supermercado ou às vezes
para em algum lugar e tem alguma pessoa vendendo. Então, ó, embalagem de bolo, simples. O que eu fiz com essa embalagem de bolo? A parte de baixo, né, da embalagem de bolo, eu furei. Por que eu furei? Porque quando a gente vai colocar a terra e depois regar, porque precisa de água dentro desse cultivo, precisa de drenagem. Se não tiver a drenagem, a planta acaba morrendo, e ela acaba apodrecendo. As raízes afogam e acaba melando e você perde a planta. Então, é mais um jeito da gente poder identificar as necessidades da planta. Então, a gente precisa de escoamento dessa água em excesso. Quando satura, escorre, e isso é o suficiente para a planta não morrer afogada. Então, sempre que a gente for cultivar, escolha a embalagem, tá vendo? E fure. Marcelo, posso colocar ela numa embalagem não furada? Pode, mas a atenção que você precisa ter é redobrada. Então, se você colocar um pouco de água a mais, pronto, você perde sua produção inteira. Então, para as pessoas, de novo, eu indico para quem está começando, comecem com as bandejas furadas. Super simples, né? E aí aqui eu furei com ferro de solda, mas dá pra gente furar aí com garfos que a gente consegue esquentar no fogão e furar. Super acessível, né? Uma outra questão que a gente precisa procurar ter são sementes. Então aqui, ó, eu tenho uma semente. Eu vou falar a marca, né? A marca Isla. Eu gosto muito dessa marca. Eles não estão me patrocinando, tá? Então fiquem tranquilos, não estou recebendo patrocínio da Isla. Mas ela é uma marca interessante. Aqui é um rabanete Quiron, um rabanete chamado Melancia. É uma novidade na Isla. E aqui está escrito, ó, livre de agrotóxico, uma semente livre de agrotóxico, livre de transgênicos, 100% natural. E é uma empresa brasileira. Então eu gosto muito de trabalhar por causa dessas questões, né? Eu vou pegar aqui a terra para a gente poder ver qual é a terra. Então aqui eu tenho a terra, tá vendo? Ó? Uma terra bem adubada. Essa terra aqui é uma terra de compostagem. Então isso aqui é um composto orgânico, né? E ele veio junto, quem produziu foi a Organice, uma parceira aqui do viveiro, né? A gente está dentro de um espaço chamado Viveiro Fotossíntese. Eu sou o dono do viveiro, né? E também participo com a Organice nesse processo de compostagem urbana. Se vocês tiverem interesse aí em conhecer o trabalho do viveiro, dentro do Instagram, @viveirofotossíntese, e o trabalho da Organice, que também é lindo, maravilhoso, recolhe resíduo orgânico das casas das pessoas, composta e transforma nessa linda terra. Acessa aí no Instagram, @organi_c_sjc, e aí você vai achar aí como que a gente atua nos serviços que a gente presta. Então, para você ter uma qualidade aí no crescimento e desenvolvimento do seu microverde, utilize aí a terra, substrato orgânico, para você ter um maior sucesso. Quanto mais rico for o seu substrato, né, melhor ele for, mais você vai conseguir sucesso e desenvolvimento das suas hortaliças. Mais diverso for a nutrição do seu composto, mais nutrientes vão ter dentro dos seus microverdes. Então é uma dica bem legal. Eu vou virar a câmera porque a gente vai começar a produzir os microverdes e eu vou focar para vocês visualizarem melhor como que funciona, tá? Então não se assustem, a câmera vai mexer, mas faz parte. Vamos virar a câmera. Bom, tá aqui. Aí aqui a gente tem a nossa bandejinha, né? Que estava toda furada. Essa bandejinha toda furada foi a bandeja que eu mostrei para vocês, né? Que é de bolo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fina camada de o composto orgânico. Uma fina camada mesmo, né? Uma altura de um dedo aí, pra gente poder colocar na nossa bandejinha. Coloquei aqui uma fina camada. Eu vou pegar a semente. Acabei de abrir, ó, tô abrindo a semente. A semente, o que eu vou fazer?
eu vou jogar ela em cima da terra. E aí eu não preciso fazer buraquinhos. Eu vou semear, assim, ó, como se estivesse temperando uma comida, tá vendo? Olha que legal. Então aqui, ó, eu vou deixar ela desse jeito em cima. E aí, Marcelo, qual é a quantidade de semente que eu coloco no meu microverde? Eu vou mostrar para vocês. Não pode ter... Existe uma conta, né, pela quantidade de área que eu tenho aqui dessa bandeja, mas é uma conta que aí eu tenho que pegar a área dessa bandeja. Mas uma dica que é bem legal é não colocar uma quantidade de semente que você perceba que a semente fica em cima da outra. Então essa é uma boa métrica aí para a gente poder ver assim visualmente, né, se tem uma quantidade excessiva ou uma pequena quantidade. Tá vendo, ó? Eu coloquei aqui em cima as sementes, eu não vou tampá-las com terra. Essas sementes elas precisam estar cobertas no escuro para ela poder germinar. Mas se eu colocar terra, eu vou perder altura, então eu vou colher um microverde um pouco mais curto. Eu posso cobrir com um pano por cima. Mas antes de cobrir com pano, o que eu faço? Eu pego um borrifador e borrifo. Eu borrifo em toda a minha... Deixo bem úmido, né? Aqui, se eu errar pelo excesso, não tem problema, porque vai escorrer pelos buracos que eu fiz. Então, aqui eu vou fazer isso, né? Essa irrigação inicial, porque precisa estar molhado o substrato para que a semente germine. E aí depois disso eu vou colocar ela no lugar escuro durante 3 dias. Você vai perceber, né? Depois de 3 dias você tira desse local escuro e leva para um local um pouco mais claro. Não precisa ser sol direto, pode ser um local apenas mais claro, bem próximo a uma janela. Tá certo? Vou montar aqui agora. Bom, feito isso, a gente vai pegar, né, vai esperar esse período que a planta precisa, né, que as sementes precisam para poder germinar. A gente vai pegar elas e vai hidratar, né? Então a gente precisa continuar regando conforme o crescimento, né? Então um período de germinação até os 14 dias, a gente precisa irrigar. E aí eu vou mostrar para vocês como que fica, né? Olha que bonito que fica. Esses microverdes de rabanete, tá vendo? Eu fiz uma bandeja maior. É uma bandeja furada também, ó. Aqui são as raízes saindo. Então aqui, ó, uma quantidade bem legal de microverdes de repolho roxo. E aí vai uma super dica. Depois que eu coloquei os microverdes, né, acabei de preparar, né, eu preparei esse daqui, ó, tá preparado, acabei de preparar, vou colocar eles no escuro. E é escuro mesmo, breu. Ah, Marcelo, eu não tenho breu, o que eu faço? Coloca um pano por cima, para deixar escuro. Mas cuidado para o pano não ficar relando nas sementes e isso atrapalhar a germinação. Então coloque o pano, que ele fique um pouco levantadinho, durante 3 dias no escuro total. Quando der 3 dias você vai tirar esse pano e vai levar os seus microverdes, que já estão numa altura interessante, para um local que tenha uma luminosidade maior. Então aqui, ó, ele já está no ponto de colheita. Esse microverde está lindo, ó, no ponto de colheita. E aí, antes disso, né? Ah, Marcelo, eu preciso regar. Como que eu rego? Você vai pegar a sua bandeja e o seu borrifador e vai borrifar a terra. Nunca borrife assim, ó. Mas por quê? O que acontece? Como a gente está fazendo um plantio adensado, o que é isso? Uma plantinha pertinho da outra, quando a gente rega por cima, tudo bem, as folhas vão secar, mas a gota ela vai ficar presa nos troncos de 2 plantinhas. Então, como elas estão muito próximas, a gota fica parada no meio do tronco. E aí acaba apodrecendo. E aí começa a criar um fungo, né? Um micro-organismo. Os fungos adoram esse tipo de ambiente. E esse fungo vai acessar a planta e vai acabar consumindo a planta por inteiro. Então vai apodrecer a planta. Na hora de fazer a rega, o que a gente faz?
Ó, água no pé da planta, um pouco aqui, um pouquinho aqui, um pouco aqui, lá na terra. É o suficiente para que a planta consiga sobreviver. Uma outra dica é, você pode colocar uma outra bandeja que não tem furo, com uma lâmina fina de água e colocar a sua bandeja por cima. Isso também vai dar condições para que, por capilaridade, a água suba através da terra e das raízes e consegue acessar hidratar as plantas. Então, é isso, né? O mundo dos microverdes é um mundo muito fácil, muito tranquilo. Eu acho que, além da gente acessar uma alimentação de qualidade, a gente também tem um produto. Isso daqui é extremamente comerciável. Então, além da gente poder ter acesso a essa alimentação bacana, a gente também pode transformar isso num negócio. E esse workshop é para isso, né? Para incentivar vocês a quererem produzir uma alimentação bacana em casa, na família ou até na vizinhança, mas também proporcionar uma condição de ganho financeiro através de uma prática bacana. Então é super simples, isso é um resumo, né, do que são os microverdes, é um assunto bem amplo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode entrar em contato aí com @viverofotossíntese, que eu consigo esclarecer aí para vocês as dúvidas. E se tiverem assim muitas dúvidas, eu posso abrir uma outra live para a gente poder esclarecer, né? E aí a gente consegue conversar um pouco sobre essas questões aí das dúvidas que foram surgindo. É isso, gente. Beijão, espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.